Olá pessoal, voltamos aqui com a nossa aula de controle de corrosão. Essa aqui é a nossa segunda parte, seria a segunda aula. A primeira parte da segunda aula, a gente vai falar sobre formas de corrosão. Então, vamos lá. Corrosão superficial. A gente vai identificar a corrosão entre metais diferentes, corrosão intergranular, corrosão sob tensão fraturante, que é o estresse, porrada, corrosão por atrito, o fretting. E agora vamos olhar. Uma chapa sem corrosão, obviamente, e aqui a gente tem a corrosão uniforme. Então, quando a gente vê que tem uma corrosão superficial, pegando de forma generalizada, a gente chama de corrosão uniforme, beleza? É uma corrosão superficial. Vamos lá. Tem uma outra forma de corrosão aqui, que é quando existem metais diferentes. A gente falou sobre isso na aula anterior. Então, vocês têm aqui um metal. Ó, olha só como que está o estado desse parafuso, dessa porca aqui, né? Com um outro metal diferente. E esse mosquetãozinho aqui, tomado por corrosão. Isso aconteceu por quê? Porque, com certeza, esse metal aqui é diferente desses outros dois aqui. E ocorreu o quê? É a diferença de potencial. Quando você tem um metal mais negativo e outro menos negativo. A gente comentou sobre isso na aula anterior. Então, olha que perigo se você vai querer escalar essa montanha aí com equipamento nessas condições. Um exemplo, se você se preocupa com a sua vida, se um mosquetão desse daí cai no chão, você está segurando, ele caiu no chão, você não pode mais usar. Porque pode ter ocorrido uma trinca que você não consegue ver a olho nu, e você tem que fazer um ensaio não destrutivo nesse mosquetão, ou simplesmente comprar outro. Né? Então, isso é coisa séria. Né? Aquilo ali está te segurando, e realmente é uma condição terrível para se escalar. Não façam isso. E olha só, a gente tem aqui uma trinca. Essa aqui tá até grandinha, né? Mas dependendo do tamanho do metal, a gente não consegue ver. Acho que tá tudo bem, mas não tá. Corrosão superficial. Aparece como uma rugosidade, que é generalizada, é tipo uma mancha, ou cavidades minúsculas na superfície do metal, frequentemente acompanhada do resíduo pulverulento dos produtos da corrosão. Então vocês vão ver dessa forma aqui, uma corrosão generalizada, e você consegue ver pequenas bolhas, né? Um exemplo aqui, bolhas superficiais na superfície de um aço carbono causado por empolamento, né? Que são aqueles resíduos que a gente estava falando aqui, né? Acompanhado do resíduo pulverulento de produtos da corrosão. A corrosão superficial pode ser causada tanto pelo ataque químico direto, já falamos muito sobre isso, né? Quando você tem um agente corrosivo, né? Um líquido cáustico ou gasoso, né? E também o eletroquímico. Você tem a diferença de potencial, você tem um eletrólito envolvido ali que vai transportar os elétrons, né? A pilha que a gente falou. E, bom, é importante saber, né? Se cair na prova aí, que a corrosão superficial pode ser tanto como ataque químico direto ou eletroquímico. Vamos lá. Corrosão superficial ainda, algumas vezes a corrosão se espalha por baixo da cobertura superficial, pintura. Então vamos lá. É corrosão superficial, né, do material, está em cima do material, mas você tem um revestimento, que é a pintura, que impede que você veja que tem a corrosão ali embaixo. Tem corrosão ali, mas a tinta por cima vai maquiar aquela corrosão e você não vai conseguir perceber, né? E como não pode ser percebida nem pela rugosidade da superfície, nem pelo depósito dos produtos dessa corrosão. Então isso é muito perigoso. Corrosão entre metais diferentes. Dano extensivo, como a gente viu naquela situação do mosquetão, da corrente, o cara que estava escalando lá. Então, dano extensivo pela formação de cavidades minúsculas, vocês viram assim pequenos pontos, né, mais escuros na corrosão daquele mosquetão, pela formação de cavidades minúsculas, pode resultar do contato entre metais diferentes na presença de um condutor. Então, aquilo ali vocês viram, né?
Eu vou até voltar ali para a gente dar uma olhada de novo nessa imagem. Olha só, dá para ver, ó, são uns pontos mais escuros. Mas se vocês perceberem, dá para ver que a água bate por aqui bastante, né? Então, e até escorre aqui, dá para ver que fica bem abaixo dessa porca aqui, né? Então, está exposto à água, tem eletrólito, são metais diferentes, ou seja, tudo para causar corrosão nesse metal aí. Já falamos sobre isso. Beleza. Esse ataque eletroquímico, que é a corrosão entre metais diferentes, né, pode ser muito severo e perigoso, porque a sua ação, vocês viram ali, né? É perigoso. Na maioria das vezes está fora da visão comum. Aquilo ali está na visão comum, então chegou num caso extremo ali. E o único meio de detectá-la antes que ocorra uma falha estrutural é através da desmontagem, separação das partes e sua inspeção. Obviamente, aquilo não começou daquele jeito, não foi da noite para o dia que ficou daquele jeito. Então, com certeza começou na parte interna, na parte que existiu contato entre os metais e depois foi se espalhando. Chegou naquela situação deplorável ali. Então, vamos falar sobre outra forma de corrosão, que é a intergranular. É um ataque em torno dos grãos de uma liga, então é a parte interna, né? É a parte interna do metal que vai se granular, vai fazer pequenos grãos, como se estivesse esfarelando lá dentro. E vai resultar na perda de uniformidade. Então você tem uma liga, um metal retinho, e você vai perceber que ele não está mais tão retinho assim. Vai perder uniformidade. Então, essa é a chapa sem corrosão e essa com intergranular. Você consegue também verificar a corrosão intergranular pela superfície. Mas isso daqui é só a ponta do iceberg. Lá dentro existem grãos que estão se soltando, se desprendendo. E você consegue usar um dos testes de ensaios não destrutivos, é o eddy current. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, corrosão intergranular. Ligas de alumínio e algumas ligas de aço inoxidável são particularmente suscetíveis dessa forma de ataque eletroquímico. Falamos bastante sobre isso aí. Então, isso aqui é a forma que fica, intergranular. Se formam grãos dentro, vão se quebrando, a parte interna vai se quebrando, né? Essa falta de uniformidade é causada por modificações que ocorrem na liga durante o aquecimento e resfriamento. Se esse metal ele fica muito exposto ao tempo, isso vai causar, com o calor vai expandir, com o frio vai se retrair, e esse movimento pode causar a granulação, né, intergranular, e assim gerar corrosão. Né, vai degradar o material. E pode existir sem evidência visível na superfície. Então, você pode ter intergranular vendo a parte superficial, como tinha naquele desenho, ou não. Você pode ter só na parte interna. Por fora está tudo ok, tudo certo. Você pode até notar uma certa deformidade na peça, mas não vai ver especificamente corrosão. Né? A corrosão intergranular, muito severa, pode algumas vezes causar a esfoliação. A esfoliação, o desfolhamento, é o ápice da corrosão. Vocês vão ver que está muito destruído o material. Isso aqui é um teste que você pode fazer, que é tentar puxar o metal e ver se ele vai quebrar. E aconteceu isso aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui se desprendeu. Por quê? Já estava comprometida devido à corrosão por esfoliamento. Esfoliação, desfolhamento. Falei para vocês também, ensaios não destrutivos. É quando você faz uma inspeção, um teste em determinada peça ou equipamento, que vai identificar muito além do que uma inspeção visual, simplesmente você olhando aquela peça. Então, como que você vai saber se existe corrosão intergranular naquela peça? Como você vai saber se você não consegue visualizar? Você pode utilizar esses tipos de testes, que é ultrassom e eddy current. Eles são usados com grande margem de acerto. Existem outros métodos também, né? Mas esses daqui são os mais conhecidos. Corrosão sob tensão fraturante. Como é que funciona o
o eddy current, imaginem que você pega uma bobina, e essa bobina está gerando campo eletromagnético ali, e quando você aproxima esse campo eletromagnético do metal, vão gerar correntes estacionárias ali, né? E essas correntes vão estar deformadas onde tiver descontinuidade no material, né? E você pode identificar que existe corrosão intergranular, beleza? Esse é o eddy current. Corrosão sob tensão fraturante, stress, ocorre como o resultado do efeito combinado de cargas de tensão residual e meio ambiente corrosivo. Então, materiais que sofrem carga excessiva ou qualquer tipo de força, seja torção, tensão, flexão, tudo isso vai ocasionar trincas, rachaduras típicas de corrosão por tensão fraturante e são encontradas em muitos tipos de metal. Então, corrosão sob tensão fraturante é particularmente característico do alumínio. Você tem cobre, né? O alumínio é um metal maleável, cobre também, certos tipos de aço inoxidável e ligas de aço de alta resistência. Então, você vai ter aí acima de 240 mil libras por polegada quadrada. Essa é a resistência do material. Então, vamos lá. Corrosão ainda sob tensão fraturante. São suscetíveis a trincas por corrosão sob tensão fraturante. A gente tem o quê? Balancins de liga de alumínio com buchas deslizantes prensadas neles. Suporte do amortecedor do trem de pouso. Olha que importância do trem de pouso. Então, esse suporte com acionamento e travamento do parafuso engraxado, juntas ou emendas travadas com pinos Klebs, prendedores, retráteis. Então, essas são condições em que o material sofre muita tensão, né? Ele sofre estresse. Então, isso pode iniciar o processo de corrosão desses itens. Um exemplo é abrasão. Existe o alclad, né? Você pega o alumínio, né? É uma liga de alumínio que ela se você pegar o alumínio puro, ele é muito maleável. Então, ele não serve, não vai ter a resistência que você precisa. Então, você faz uma liga de alumínio, você vai fazer com que ele fique um pouco mais suscetível à corrosão, mas o que você faz? Você vai e coloca uma camada de alumínio puro por cima, na superfície desse metal. O que vai acontecer? Você vai evitar que ocorra corrosão naquele material, beleza? Certo. Só que, se esse tipo de metal ele sofre tensão, ele sofre estresse, a abrasão pode ocorrer removendo aquela camada de alumínio puro e assim deixando o metal, a parte interior exposta, podendo gerar corrosão, iniciar o processo de corrosão. Se você não efetua a limpeza corretamente, você pode deixar pequenos pedaços, pequenos resíduos entre dois metais. E, de acordo com a trepidação da aeronave em voo, o que vai acontecer? Esses metais vão eles vão entrar em atrito ali, né? Então, esse corpo estranho que não deveria estar aqui está causando estresse e está também causando abrasão ali, né? Só que nesse caso aqui, 3 corpos, aqui 2 corpos. Fretting é corrosão por atrito. Uma forma particularmente danosa de ataque corrosivo que ocorre quando duas superfícies estão em contato, uma com a outra, havendo pressão entre as duas. Já falei sobre isso. Então é isso aí, galera. Falamos um pouco sobre as formas de corrosão. Vocês já sabem o que é o ataque eletroquímico, o ataque químico direto, como a gente pode fazer o controle de corrosão. E na nossa última aula a gente vai falar sobre fatores que afetam a corrosão. Então, muito obrigado, até lá.